nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus, só tu és Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, a ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão, Senhor, e proclamarão. Só tu és Deus, só tu és Deus, Senhor, e não há outro. Não há outro além de ti, Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Adore, igreja. Jesus, Jesus, Jesus. Só tu és Deus, Jesus, Jesus. Só tu és Deus, Jesus, Jesus.
és o Rei. Glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus. Este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus. Tu és o Rei das nações. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. A ti sempre louvarei. Prostrado te adorarei, não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao nosso propósito em orações, falando sobre fé. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a fé e a confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu para nós. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe esses versículos fortalecerem a sua fé agora mesmo. E hoje, no 20º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e reflexão o livro 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E a palavra diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e receba o alimento que veio do reino de Deus para a sua vida. Propósito em orações, falando sobre fé. Combati o bom combate. O apóstolo Paulo nos instrui e nos ensina e nos relata que viveu o evangelho como poucos. Antes perseguidor implacável da igreja, depois convertido a Jesus, um apóstolo dos gentios. Em poucas palavras, é possível definir quem foi e o que representou Paulo para os cristãos de todos os tempos.
mas não há palavras suficientes que cheguem a dar ideia de tudo que ele fez. Viveu, se alegrou e sofreu pelo Evangelho. As palavras dos versículos foram proferidas por ele próprio, Paulo, e descrevem como beleza extrema a essência de sua vida, pautada em servir ao Senhor Jesus. Paulo, no entanto, não pode ser classificado como uma pessoa comum. Explicando melhor, Paulo era uma pessoa como qualquer outra, comum, mas não teve uma vida comum, tanto que ele foi responsável por boa parte da composição do Novo Testamento, com suas histórias e epístolas. Ele era pessoa comum, mas como homem de Deus foi incomum, especial, pois recebeu uma comissão fora do comum, do próprio Senhor Jesus. Paulo ensinava o caminho de Deus a quem estivesse disposto a ouvi-lo. Foi missionário, pregador, conselheiro, servo, amigo fiel. Trabalhava pelo próprio sustento e, por Jesus, abriu mão de tudo que antes era motivo de honra e orgulho. Sofreu duras consequências por sua persistência e insistência em pregar o Evangelho. Basta-nos ler a Bíblia Sagrada e tudo isso que foi dito se confirma com facilidade. Paulo, antes de uma conversão a Jesus, estava em posição privilegiada na sociedade em que vivia. Estava ele acima da maioria do povo, em vários sentidos, de maneira que seu futuro se desenhava próspero e certo. Porém, reputou tudo como perda em favor de Cristo. Depois passou a ser espécie de tutor do povo, ministrando a respeito do Mestre e dos caminhos de Deus. Dava testemunho do que lhe havia acontecido, de seu encontro com Jesus e de como passou da condição de perseguidor a perseguido. Situação curiosa aconteceu com ele por conta disso. No início, quando buscava contato e convivência com os demais crentes, as pessoas tinham medo dele e fugiam, e se escondiam, até que se convenciam de que ele havia mudado de postura e de pensamento. Sua história é, pois, única, cheia de aventuras e de percalços, muito movimentada. Conhecemos pelas Escrituras Sagradas apenas uma parcela de toda essa bendita saga, que ainda assim nos é bastante proveitosa como exemplo de alguém perseverante e íntegro nas coisas de Deus. Quando Paulo proferiu as palavras do versículo do tema de hoje, entretanto, ele estava já no ocaso de sua vida. Ele sabia que a sua morte se aproximava. Provavelmente quase a totalidade das pessoas que vier a ler este texto dirá a si mesma que jamais será como Paulo. Contudo, que ninguém se aflija, pois o alvo das pregações de Paulo era mesmo o povo de Deus. Nem todo mundo pode fazer ou mesmo almejar fazer o que o Paulo fez. Ele foi único e estava além do que poderia ser considerado acima da média. No entanto, com humildade, ele ensinava a todos, sem distinção, e desejava que todos fossem salvos. Essa era a missão dele, o que nos cabe nesta vida. Deus sabe, o Senhor nos dá dons, qualidades e oportunidades para que trabalhemos por Ele, servindo, abençoando vidas e expandindo o seu reino. Por certo, somos povo, a maioria de nós, e não alguém tão eminente como Paulo. Mas isso não nos impede de fazer a nossa parte. Que todos nós possamos viver e trabalhar para Deus, apregoando aos quatro ventos seu imenso amor por nós e a nossa grata dependência dele. E no final de nossas vidas, como Paulo, temos o prazer e satisfação de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que confissão linda de Paulo! Olha,
a expressão combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, foi dita mais uma vez por Paulo perto do final de sua vida. Ele estava reconhecendo uma vida bem vivida ao serviço de Deus. Paulo agora esperava ansiosamente a recompensa no céu e aguardava todos que amavam Jesus. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, Paulo revela que sua morte está próxima. Isso o leva a refletir sobre sua vida e sobre o que o espera depois da morte. Sua vida com Jesus não foi fácil, mas tudo valeu a pena, porque agora ele iria desfrutar de alegria eterna. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu trago 4 pontos importantes para a sua vida. Nós falamos sobre Paulo, sobre o lindo testemunho, como ele perseverou, como foi a sua luta. Mas eu precisaria explorar estes 4 pontos para a nossa reflexão e meditação nesta noite. Combati o bom combate. Este é o primeiro. Paulo se considerava um soldado a serviço de Jesus. Ele ia onde Jesus mandava e cumpria as missões que recebia. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Agora estava chegando ao fim de seu serviço militar. Seguir Jesus é entrar em batalha. Lutamos contra o pecado em nossas próprias vidas e contra as forças do diabo nesse mundo. Nossa missão é conquistar, fazendo crescer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Mas não combatemos sozinhos. Em Jesus, a vitória já está garantida. Paulo reconheceu que sua luta tinha sido boa. Foi difícil, mas ele lutou pelas coisas certas e não desistiu. Jesus o ajudou a vencer. Segundo ponto muito importante, terminei a corrida. Paulo também comparou a sua vida como uma corrida. No final, o vencedor recebe um prêmio. Paulo se considerava um vencedor, junto com todos que seguem Jesus. Ele estava chegando ao fim da corrida e estava pronto para receber seu prêmio. Quem quer vencer uma corrida precisa de esforço e preparação. Durante a corrida vem o cansaço, mas não podemos desistir antes de chegar à meta. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A vida nem sempre é fácil, meu irmão, minha irmã, mas nós temos uma meta: Jesus. Não vivemos sem alvo. Nosso propósito é chegar ao fim da vida prontos para uma eternidade junto de Jesus. Veja bem, terceiro ponto: guardei a fé. Paulo vivia pela fé. Ele enfrentou muitas dificuldades e muitos sofrimentos, mas ele se agarrou firmemente à sua fé. E pela fé, ele viu muitos milagres e conseguiu superar as dificuldades. Foi a fé em Jesus que sustentou Paulo ao longo de toda a sua vida, e foi sua fé que lhe deu a certeza da recompensa que se aproximava. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 10. A fé é essencial na vida cristã. Pela fé, temos a segurança da vida eterna e sabemos que Jesus nunca vai nos abandonar. Pela fé, sabemos que já somos vitoriosos e encontramos coragem para enfrentar todas as dificuldades. Pela fé, encontramos paz no meio das adversidades, porque confiamos no amor de Deus. A fé é preciosa e precisamos cuidar dela. Quarto e último: o desafio para combater o bom combate. Paulo estava chegando ao fim do combate, mas ele nos deixou um desafio: continuar o combate enquanto estamos neste mundo. Ainda temos combates e lutas para vencer. Deus recompensa aqueles que têm fé e não desistem de seguir Jesus. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Em Paulo podemos ver um exemplo de um cristão vitorioso. Ele guardou a fé, correu
para a meta e não desistiu do combate. No fim de sua vida, ele sabia que tudo tinha valido a pena e que o melhor ainda estava por vir. Da mesma forma, se nós não desistirmos, também poderemos chegar ao fim da vida com essa certeza e esperança. Meu irmão, minha irmã, e nesta noite eu encerro o 20º dia com a seguinte reflexão. Estou muito grato pela confiança que Paulo tinha ao encarar a sua própria morte. Ele foi abandonado e estava preocupado sobre o futuro da igreja, mas sabia duas coisas. Ele tinha servido ao Senhor fielmente e o Senhor o receberia quando morresse. Estas duas coisas deveriam ser nossos dois alvos, mais importantes na vida também. Se esses são os nossos alvos, como vivemos a cada dia para realizá-los? Medite e pense nesta reflexão final, pois aqui tem a chave para você perseverar em fé. A palavra foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fiel e amoroso Deus, o Senhor tem me abençoado ricamente com a salvação pela graça. Por favor, fortaleça-me com as riquezas dessa graça. Às vezes sou fraco e falho na minha fidelidade. Eu sei que a sua graça é abundante, mas não quero me acomodar com ela, nem abusar dela. Por favor, fortalece-me e dê-me coragem para viver fielmente e apaixonadamente para o Senhor até o dia de lhe ver face a face e compartilhar com o Senhor na sua glória e vitória. Em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por esta linda reflexão e mensagem para os nossos corações. Louvamos e agradecemos e enaltecemos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus.